dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso devocional matinal e o texto que eu gostaria de ler com os irmãos está lá no Salmo de número 143, uma expressão de Davi na primeira parte do verso 7. Salmo de número 143, verso 7. Davi diz assim: apressa-te em responder-me, Senhor. Talvez essa seja a expressão da sua própria alma em relação às angústias do presente e às incertezas em relação ao futuro. Apressa-te em responder-me, Senhor. Gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã a respeito da única esperança para uma alma aflita. Diante da aflição da alma, qual é a nossa esperança? Existe uma palavrinha chamada distopia. Distopia é o nome que se dá para aquela sensação de pesadelo em relação ao futuro, que muitas vezes é transmitida através do cinema, através da arte. Enquanto a utopia é aquela ideia de mundo ideal, de sociedade ideal, a distopia, por sua vez, é aquela sensação de fim do mundo, que reflete muitas vezes uma visão angustiada do próprio presente. O medo, as incertezas que sentimos em relação ao futuro, fruto das constantes notícias de tragédias que chegam até nós através de vários veículos de comunicação, parecem ser apreciados por nós através de entretenimento, através de obras apocalípticas, de filmes de ficção científica. Pode parecer estranho, mas nós estamos tão acostumados a receber notícias ruins que o próprio cinema ele comprou essa ideia e nos vende essa sensação em forma de entretenimento. Alguns filósofos, sociólogos e afins, eles não costumam explicar esse fato a partir dessa perspectiva. Mas penso eu que essa é uma das maneiras que o homem utiliza para maquiar a dor da sua alma. A distopia é uma espécie de anestésico para esconder o clamor de uma humanidade perdida. A distopia que procura neutralizar o sofrimento, quando não enxergamos esperança em relação à real situação da humanidade e às incertezas em relação ao futuro. Mas a esperança que o mundo tanto procura, ela pode ser encontrada. Nós não precisamos mais de tranquilizantes, não precisamos mais maquiar o clamor das nossas almas. Diante do clamor, da necessidade das nossas almas, será que existe esperança? Sim. E a verdadeira esperança, queridos, ela é muito real. A verdadeira esperança, ela transcende os finais felizes de filmes apocalípticos, porque ela é real. A verdadeira esperança, ela pode ser encontrada em Deus e apenas em Deus. E com Davi não é diferente. A alma dele está aflita. O Salmo 143, ele está dentro de um contexto maior e ele está interligado com o Salmo 140 e 145, que são orações relacionadas com as terríveis experiências de Davi que ele teve ao ser perseguido por Saul. E o Salmo 143, ele apresenta aqui o ápice desse clamor de Davi para com Deus. Ele foi ferido como um animal enjaulado. Ele diz isso no Salmo 142. E ele já está em desespero. Esse é o contexto do Salmo. Ele parece não aguentar mais e a sua resistência parece ter chegado ao fim. A alma de Davi parece gritar: será que essa perseguição nunca vai acabar? Será que esse é o meu fim? Será que existe esperança para a minha alma aflita? Queridos, o livro de Salmos, ou Saltério, ele era entoado como um acompanhamento de instrumento de cordas e serviam como um inário do templo que ajudava no devocional do povo judeu. E a melhor maneira de se interpretar o Saltério seria olhar para ele como uma espécie de partitura, com as suas pausas, com as suas ênfases, como notas musicais. Alguns eruditos, eles apontam paulatinamente para essas pausas e ênfases no que eles chamam de quiasma, que é essa divisão organizada dos salmos. E é interessante notar a divisão com a qual esse salmo que nós lemos, ele é escrito.
E ele é enfatizado, a forma como ele é dividido, ele enfatiza a urgência do clamor de Davi no verso 7. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Davi está aqui com a sua alma aflita e ele sente como se estivesse à beira da morte. Essa é a ideia do Salmo. E nesse momento de aflição, Davi não busca fingir que o problema não existe. Ele não tenta negar o problema ou então buscar satisfação e descanso para sua alma em outros lugares. Na verdade, o que Davi faz é colocar a sua esperança em Deus. Ele reconhece que Deus é o único capaz de livrá-lo diante das incertezas do futuro e também do presente. Davi confia e coloca a sua esperança em Deus. No verso 2 fica claro para nós que ele reconhece a sua incapacidade e a sua total dependência de Deus. Davi sabe que ele é indigno, pecador, injusto, mas isso não o impede de confiar na misericórdia amorosa de Deus. Queridos, Deus nos ama, Ele é um Deus misericordioso. Nos versos 3 e no verso 9, ele apresenta o seu problema a Deus. Davi ele tinha certeza de que Deus poderia ouvi-lo e por isso ele entrega os seus problemas e a sua angústia diante de Deus, crendo que Deus o ouviria, que Deus ouviria a sua oração. Davi, queridos, acreditava que Deus é um Deus transcendente, todo-poderoso, como ele diz no verso 12, mas ao mesmo tempo ele é um Deus imanente, um Deus pessoal. Ele acredita que Deus é capaz não apenas de livrá-lo, mas também de ensiná-lo como prosseguir. E ele fala isso nos versos 8 e 10. Davi, ele não desejava apenas receber o livramento de Deus, mas ele também desejava a orientação divina de como agir diante do problema. Ele sabia que somente no caminho do Senhor ele poderia viver em segurança. As aflições, queridos, da alma, elas são inerentes a um mundo caído e separado da comunhão com o seu Criador. A humanidade, ela está imersa no pecado e nas suas consequências. A dor, o sofrimento são inevitáveis. E longe de Deus, o que nós encontramos é desespero. A genuína esperança que a nossa alma tanto procura, ela nunca poderá ser plenamente satisfeita numa mega produção de Hollywood ou em qualquer outro lugar, mas apenas na fé em Deus, através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único capaz de satisfazer a justiça do Pai, de nos dar tão grande salvação e junto com a salvação também a esperança. Então, diante das aflições do presente, diante das incertezas em relação ao futuro, confie, descanse, creia no Senhor, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, nas promessas de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, colocar as nossas vidas e o nosso dia diante do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tua graça e também pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade e o privilégio de começar o nosso dia sendo abastecidos por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque diante das incertezas do futuro, diante das angústias do presente, nós não precisamos mais ficar desesperados, mas nós podemos e devemos descansar e confiar no seu amor, na tua misericórdia, nos seus livramentos, na graça demonstrada a nós através de Jesus Cristo. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.